Saúde, pessoal! Hoje vamos trabalhar com os dados coletados no campo depois de realizar o levantamento de uma poligonal. Dando continuidade aos procedimentos relacionados com a execução de levantamentos planimétricos através do método da poligonal, trabalharemos hoje com uma das técnicas utilizadas para determinar o erro de fechamento da poligonal e realizar o ajuste geométrico da mesma. Uma vez concluído o trabalho de campo, o resultado é uma caderneta como a que observamos aqui, onde para cada estação sempre temos uma vista de ré, na qual foi zerada a medição dos ângulos horizontais, uma vista adjuvante e um conjunto de radiações. Além disso, sempre também teremos um dado de orientação, que neste caso é o azimuth do alinhamento AD, que coincide com a direção da primeira vista de ré. Ao executar o levantamento em campo, mesmo trabalhando com o maior dos cuidados e utilizando instrumentos de primeira qualidade devidamente aferidos, sempre haverá erros nas medições. Eles podem até ser muito pequenos, mas sempre existirão. Quando trabalhamos com poligonais fechadas, esses erros podem ser determinados e posteriormente utilizados para ajustar o traçado final da poligonal. Existem pelo menos dois métodos para processar os dados de um levantamento topográfico, com o objeto de determinar os erros e posteriormente elaborar uma planta topográfica ajustada. O primeiro desses métodos é o que se encontra descrito na norma Execução de Levantamento Topográfico NBR 13133 da ABNT. O procedimento estabelecido pela norma é extremamente rigoroso e permite certificar os levantamentos com os mais altos padrões de qualidade. Os procedimentos envolvem uma sequência de passos que começam com cálculos angulares, continuam com cálculos lineares e finalizam com a determinação das coordenadas dos vértices da poligonal e de todos os pontos irradiados. Essas coordenadas são finalmente utilizadas para projetar os pontos levantados na planta topográfica. O segundo método é o método gráfico. Em comparação com o anterior, é um método mais simples e rápido, porém menos rigoroso e menos preciso, e pode ser utilizado nos levantamentos com moderado requerimento de precisão. Na maioria dos casos, o ajuste gráfico serve muito bem para os objetivos dos levantamentos que costumamos utilizar nos projetos de geologia. O ajuste gráfico pode ser realizado manualmente, utilizando os instrumentos de desenho adequados, ou também em forma digital, utilizando algum software de desenho técnico, um CAD, por exemplo. Mostrarei a continuação o procedimento manual, seguindo a sequência de passos listada aqui em verde. Como inicialmente trabalharemos apenas com o traçado da poligonal, simplifiquei os dados necessários nessa tabela que contém apenas as vistas de ré e de vante para cada vértice. Vou trabalhar numa prancha A3 que criei colando duas folhas A4 e começo colocando a referência de orientação, que é a direção norte. Seguinte passo, marco a posição do ponto A e também coloco a referência do norte nesse ponto. Para orientar o levantamento, vou marcar agora o alinhamento AD, cujo azimuth de 315 graus foi medido em campo. Zerando o transferidor na direção da ré, vou medir agora o ângulo horizontal que vai marcar a direção da estação B. Esse ângulo, como vemos aqui na tabela, é de 118 graus 45 minutos 40 segundos. Para medir distância, vou utilizar meu escalímetro, trabalhando com uma escala de 1 para 250. Assim, na banda de 1 para 25 do escalímetro, realizo a medição dos 40,977 metros correspondentes. Agora vou realizar as medições no ponto B para projetar a posição do ponto C.
Começo medindo o ângulo interno da poligonal, 131 graus 38,04, zerando na direção da ré. E uma vez medido o ângulo, marco a distância, que nesse caso são 23,072 metros. Com isso marcamos a posição da estação C e agora realizamos a medição nesse ponto. Com 0 na direção da ré, faço a medição dos 58 graus, 3 minutos 44 segundos e meço a distância horizontal, 76,895 metros. Logicamente, trabalhando com transferidor e escalímetro, preciso arredondar os valores angulares e de distância, porque não tenho como representar milímetros nem segundos de grau. Bem, agora realizo as medições na estação D para concluir com o fechamento da poligonal, marcando finalmente o ponto A. Vemos que esse ponto A ficou numa posição diferente do ponto inicial, então denominamos o ponto inicial A' e o ponto de chegada simplesmente A. Esse segmento que marco em azul, determinado a partir da diferença de posição entre o ponto de partida e o ponto de chegada, representa o erro de fechamento da poligonal. Vemos que a medição desse erro dá um valor de 5,4 metros. Trata-se de um erro extremamente grande, porém aqui gostaria de esclarecer que estou trabalhando propositadamente com valores exagerados, para que os procedimentos fiquem mais claros. Começando com o ajuste da poligonal, projeto nos vértices B, C e D linhas paralelas à direção de ΔL, sempre partindo de cada vértice no mesmo sentido em que se desenvolve o segmento A'. Cada uma dessas linhas será utilizada para determinar a nova posição do vértice da poligonal, com base numa correção calculada dividindo o erro de fechamento ΔL pela quantidade de vértices da poligonal N. Aqui 5,4 metros dividido 4 dá 1,35 metros. A correção é aplicada acumulativamente. Assim, o ponto B' é marcado medindo uma vez o valor da correção. Para marcar o ponto C', meço 2 vezes o valor da correção. A marcação do ponto D' é realizada medindo 3 vezes a correção. E finalmente a linha já ficou estabelecido com 4 vezes a correção. Uma vez marcadas as novas posições dos vértices da poligonal, procedo a traçar a poligonal ajustada, que poderá ser utilizada como base para projetar as irradiações. Como exemplo, vou mostrar apenas a projeção da irradiação número 1 gerada a partir da estação A. Para projetar o ponto, meço primeiro o ângulo horizontal, utilizando a direção de ré ajustada à linha de linha como origem dessa medição, neste caso um ângulo de 310 graus, e completo com a medição da distância, utilizando a escala correspondente. A partir deste ponto, a planta deve ser completada com a projeção de todas as irradiações. Espero que a explicação tenha sido útil e que possam colocá-la em prática. Nos vemos no próximo encontro.